Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá, então, professora Michele de volta. Vamos dar início à nossa aula de redação, tratando sobre o assunto resumo. Quem é que nunca resumiu um texto? Quem é que nunca fez esse trabalho lá na escola? Faça o resumo do texto da página tal. Então, só que agora a gente vai aprender algumas técnicas. Talvez você não tenha tido a oportunidade, talvez não tenha dado a devida atenção. Nós vamos observar que até para fazer um resumo precisa de algumas técnicas, de algumas características próprias desse tipo textual aí, tá? Então vamos lá? Prepara esse material, pega o seu livro, né? Estamos aí com o livro 4, tá? O caderno 4, tá? Ó, ok? Pega seu livro, abre lá na página 127. Eu preparei um slide aqui pra gente, mas eu vou ler alguma coisa do livro também que é importante. É importante você estar grifando, é importante você estar marcando aí partes importantes, né? Porque antes da gente começar a sair escrevendo qualquer coisa, a gente precisa saber, conhecer não só o assunto, mas entender que tipo de texto é esse que eu vou escrever, né? O que eu vou aplicar, o que eu posso inserir, o que eu preciso ter atenção, tá? Então, reconhecer esse gênero textual, gente, é muito importante, tá? Ele facilita o seu estudo, inclusive, para todas as outras disciplinas, né? Pensa que, de repente, você está estudando para história, para geografia, filosofia, enfim, sociologia, e os textos, eles são extensos. Então, o legal, o interessante é que você faça a leitura completa, e depois você tente resumir, né? E é nesse resumo que você percebe, caramba, o que eu li, eu entendi, eu compreendi, o que eu consegui assimilar daquilo que eu li. E você faz, então, o resumo, ou seja, vai te ajudar, vai facilitar no seu estudo, né? No seu preparo, vai treinar aí a sua escrita, tá? A sua dissertação, inclusive, né? Vai te ajudar para uma futura dissertação, tá bom? Então, deixa eu preparar aqui o nosso material, enquanto você também pega seu livro, tá? Estamos, então, aqui. Deixa eu sair para não atrapalhar a sua visualização. Redação, estamos aí segundo ano do ensino médio, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, no primeiro slide, olha só, falando, né, sobre esse gênero textual. Resumo, tá? Resumo, o que é isso, né? Como fazer? Talvez você até saiba o que é. Agora, como fazer é que o aluno acaba encontrando a dificuldade. Primeira coisa, gente, o resumo nada mais é do que um texto condensado. Um texto enxuto, um texto que representa as principais ideias do texto original. E aqui, gente, é muito importante, até você, se tiver a oportunidade de estar copiando, né, fazendo as suas anotações, aula de redação, o tema de hoje é resumo. Anota isso aí, ó. As principais ideias do texto original precisam estar no seu resumo. Entendeu? É justamente isso, é retirar as ideias principais, tá? Bom, por meio do resumo, o autor ele pode reduzir qualquer texto. Então, olha aí como facilita a vida, né, do estudante, já que estamos tratando aqui na questão escola, né? Então, você tem um texto, você lê o texto e você agora pode resumi-lo. Você pode destacar ali as ideias principais, ok? Só que você tem que ter o cuidado seguinte, quando você faz o resumo, você precisa manter, olha só, o conteúdo de forma coerente e concisa, tá? Você precisa manter a ordem, a lógica, a sequência de ideias que o seu resumo, que o seu texto apresenta. Você não deve também, olha aí, utilizar marcas pessoais, acrescentar informações externas ao texto. Você não pode, na verdade, transformar o texto, você só está resumindo, ok? Então você não pode colocar a sua opinião, o resumo não é o momento de colocar a sua opinião, sabe? Essas marcas pessoais, as suas impressões, né? Não,
O resumo realmente é a retirada das ideias principais do texto como ele é, tá? Você não deve acrescentar informações externas. Ah, mas eu li em outro texto que... De repente você lê um outro texto que apresenta uma ideia parecida. Eu vou colocar isso aqui também. Não, não, não. Não é hora disso, tá? Você precisa ser fiel ao texto que você está resumindo, tá? Trabalhos de faculdade, pessoal. Vocês estão no ensino médio, né? Daqui a pouco terceiro ano e aí vestibular. Trabalhos de faculdade pede muito resumo. Então, vocês recebem apostilas, né? Livros, inclusive, para resumir, entendeu? Então, olha aí a técnica. Você já sabe, né? Que no resumo, você precisa precisa ser fiel à ideia daquele texto, tá? E não pode aí acrescentar nada de fora, nada externo, tá certo? No seu livro, aí na página 127, vamos ler alguns trechos importantes que tem aí na sua página. Olha só, na página 127, eu não vou espelhar aqui para você, mas você pode me acompanhar ou me ouvir, tá? Diz assim no segundo parágrafo: o resumo tem sua importância em muitas esferas sociais. Pensa aí no que eu tô falando, que eu tô lendo aqui. Primeiro porque presume a compreensão global do texto. Então, lógico, o que é o resumo, né? Você compreendeu um texto original, maior, extenso, e agora você, a partir da sua compreensão, você consegue resumi-lo, né? Isso aí, ó, é imprescindível na formação de uma sociedade letrada. Gente, presta atenção, percebeu? Não é só necessário saber ler. Ah, eu já sei ler, professora. Tá, talvez você leia aí palavras. Talvez você leia e não compreenda aquilo que você está lendo. Talvez você leia frases e não preste atenção. Não consegue extrair dali sentidos, valores. Entende? Então, gente, a leitura é algo muito sério, muito importante, né? E a gente precisa começar a dar atenção. Eu digo a gente aqui, eu estou me incluindo com vocês. Vocês são estudantes aí do ensino médio, né? Estão se preparando, tá? Para vestibular. Então, vocês precisam começar a perceber a importância da leitura e fazer a leitura devidamente, como ela deve ser. Com a devida atenção, obedecendo pontuações, pausadamente, pensando naquilo que você lê, tá? Eu preciso pensar naquilo que eu estou lendo. Eu preciso conversar com esse texto, né? Pensa dessa forma. Eu leio algo e eu converso com isso. As opiniões que são ali apresentadas, eu concordo ou não concordo, que conhecimento eu tenho, né, para confrontar com aquilo que eu estou lendo. Então é muito sério, pessoal. Então, olha só. Em segundo lugar, o resumo ele é importante porque ele nos ajuda, depois da leitura, estou lendo aqui seu livro, página 127, a buscar e registrar os elementos mais importantes, os principais objetivos, métodos, resultados e conclusões do texto. Recurso bastante utilizado pelos estudantes. Lembra que eu falei que facilita no seu estudo? E seja de qualquer disciplina. Pode ser história, geografia, filosofia, enfim, já falei, né? Qualquer disciplina que você estiver estudando, tente ler e fazer um resumo. Tente retirar as ideias principais. Você vai estudar de forma muito melhor. Você vai assimilar a ideia muito mais facilmente. Você vai aprender de fato, porque agora você está praticando, entendeu? Então, olha só, outra vantagem é que o resumo, ele promove o poder de síntese. Uma síntese, gente, você pode sintetizar ainda, né, aquilo que você já resumiu. Você resumiu, agora você pode sintetizar. Mais ainda, você pode desenvolver aí a concisão, texto conciso, enxuto, preciso, tá? Habilidade bem mais estimada que a prolixidade. Existem alguns tipos de resumo, e aí a gente tem o resumo crítico. Esse nome já está falando que é resumo crítico, porque além das ideias principais do texto, você agora sim apresenta a sua opinião, tá? Apresenta a sua criticidade,
né? E é lógico que isso também requer técnica, gente. Não é qualquer tipo de opinião. Não é um achismo, né? Então, repara que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente pensa e conversa com esse texto, discorre sobre esse texto, conversa sobre esse assunto, a gente se torna apto, entendeu? A desenvolver também o nosso lado, né? De escritor, de opinista, né? De crítico, tá? Vamos lá. Que é preciso consultar o texto original para obter mais dados. O resumo informativo... falamos do resumo crítico, né? Também chamado de resenha. O resumo indicativo, que apenas indica as ideias principais do texto sem apresentar informações quantitativas ou qualitativas, caso em que é preciso consultar o texto original para obter mais dados. E tem o resumo informativo. Esse resumo informativo, ele sintetiza o texto original de maneira que ele não precise ser consultado novamente. É especialmente desse tipo de resumo que nós vamos tratar nesta unidade, tá? Então aí, vamos lá. Deixa eu virar aqui para poder a gente continuar com o nosso slide. Olha só. Vamos falar das características desse resumo aí, né? Mas antes de falar da característica, aí no seu livro, na página 128, tem um trechinho falando sobre a resenha. O que vem a ser a resenha? Talvez você conheça a resenha de outra forma, né? De repente você está lembrando aí da última festinha que você foi, chamada aí de resenha, né? Mas não, essa resenha aqui, ela é um gênero textual, tá? Ela é um gênero textual que contém dentro de si, ela contém em si um resumo, que pode ser o resumo de um livro, o resumo de um capítulo, de um filme, o resumo de um conjunto de notícias, o resumo de um espetáculo, de uma peça teatral. Caso seja um texto apenas informativo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor, aí vai receber o nome de resenha-resumo, tá? Porque não houve ali a parte crítica, né? Opinativa. Por outro lado, se além de resumir o texto, fizer uma apreciação do objeto resenhado, destacando os aspectos positivos e negativos, será um texto informativo ou opinativo. Portanto, vai receber o nome de resenha crítica. Então, gente, tem muita resenha crítica interessante na internet sobre filmes. Olha aí, você pode começar a treinar, você pode ir lá pesquisar. Resenha crítica sobre o filme tal. Tenho certeza que você vai encontrar muita coisa interessante, boa de se ler, né? Que vai ajudar você a criar a sua resenha crítica. É um exercício. Às vezes o aluno fica em casa o dia inteiro, só no joguinho. Gente, vamos desenvolver, sabe? Vamos trabalhar, né? Vamos nos permitir, né? Crescer, aprender. Então faz isso, você vai gostar, eu tenho certeza. Você vai estar tratando de assuntos, inclusive, que você goste, porque você pode procurar, por exemplo, a resenha crítica de um filme de sua preferência, entendeu? E querendo ou não, você vai estar estudando, vai estar treinando, tá? Então vamos lá. Voltando agora para as características, né? E nas características, nós temos aí, ó, o título. Vamos falar do título, vamos falar da linguagem, vamos falar também do conteúdo, tá? Mas a princípio, se formos olhar para a estrutura, o resumo ele tem a mesma sequência lógica: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Porque essa sequência lógica acaba conduzindo, né, o autor, tá? Acaba seguindo, inclusive, o texto original, tá? Então, vamos lá. O título, gente. Geralmente, olha só o título. Geralmente, o resumo ele não apresenta título, até porque você já está fazendo o resumo de um texto original. Então, já existe um título, correto? Mas pode aparecer a referência ao gênero e ao título do texto original entre aspas. Então, imagina que você esteja ali resumindo e você pode citar o título entre aspas, entendeu?
o gênero textual do texto que você está resumindo, tá? Ó, por exemplo, aqui, dentro dos parênteses, resumo de título original do texto que foi ou será resumido. Olha aqui, fecha aspas, entendeu? Então, você pode sim fazer esse acréscimo, tá? Não retirando, né, o título original. E a linguagem, pessoal? Como deve ser a linguagem de um resumo? Gente, coesa e coerente. Isso aí, fato, né? Coesa e coerente. Coerente está relacionado à lógica, à ordem sequencial, né? A você evitar se contradizer nos textos. A coesão está relacionada aos elementos que acabam trazendo para o seu texto sentidos, né? Significados. Então, quando eu penso em coesão, eu penso em elementos que vão ligar, por exemplo, as orações, né? Eu posso trabalhar com as conjunções, eu posso trabalhar com os pronomes, eu posso trabalhar com as locuções, enfim, tá? São aqueles elementos que vão acabar unindo, né? E deixando o seu texto, então, coeso, organizado, lógico, coerente, tá certo? E eu sempre falo para os alunos, vai começar a escrever um texto, vai fazer uma redação, gente, para tudo e pensa. Não sai escrevendo qualquer coisa. Não deixa para, no meio do texto eu vou criando os personagens, eu vou criando a situação, ou eu vou pensando numa situação e cito aqui. Não! Pensa antes, organiza antes. Faz um planejamentozinho rápido antes. E depois você vai, então, incluindo, né, as partes necessárias ao texto, tá? Por ser um resumo informativo, deve-se dar preferência ao uso dos verbos e pronomes na terceira pessoa do singular, ok? Então, você não vai utilizar aqui primeira pessoa, não vai se referir à primeira pessoa, ao eu, né? Mas vai se referir ao outro, tá? Ele ou ela, ok? Por isso, a terceira pessoa do singular, certo? Vamos lá. O conteúdo, como deve ser esse conteúdo? Gente, esse conteúdo, né, o corpo, vamos dizer assim, vamos pensar, o conteúdo é o corpo, né, do texto. Ele deve conter as informações essenciais e essas informações essenciais pertencem ao texto original, tá? Então, existe lá as informações importantes, essenciais, ideias principais que já estão contidas num texto original, tá certo? Organizadas de maneira coerente e de acordo com a cronologia do texto a ser resumido, tá? Aqui a gente tem os passos para um bom resumo acontecer, para que um bom resumo seja feito por você. Olha só, algumas etapas. Primeira etapa, gente. Primeira coisa, você quer fazer um bom resumo? Leia todo o texto. Não adianta ali um pouquinho, já sei do que se trata. Não, não, não. Entendeu? Existe um autor, existe o escritor, né? Que fez, que escreveu, que estudou, que se capacitou, que preparou esse texto e agora alguém vai somente resumi-lo. Tirar essas ideias principais. Então, leia todo o texto para ter a ideia do conjunto e aí sim ser capaz de compreender o texto sobre o que ele fala, sobre o que ele trata, tá certo? E aí sim você pode escrever. Mas é muito importante ler o texto todo. E vai uma dica, hein? Começou a ler todo o texto? Vai sublinhando, vai destacando as partes que você detectou aí como pontos importantes, como pontos chaves, ideias principais, entendeu? Vai sublinhando. Porque depois, na hora de fazer o resumo, você já vai direto nas partes que você sublinhou. Acaba te facilitando, tá? Segunda etapa, pessoal. É importante você fazer uma segunda leitura. Então, olha só. Releia o texto. Por quê? Toda vez que a gente... Já parou pra ver? Quando você vê um filme pela primeira vez e de repente, deu vontade, vou ver de novo aquele filme. Você percebe que você dá atenção a algumas partes que lá da primeira vez você não deu? Talvez até cenas que você não tenha prestado atenção. Assim acontece também com o texto. Então é importante uma segunda leitura.
lógico, você vai perceber essa necessidade, né? Porque nessa segunda leitura, você pode tirar dúvidas, você pode esclarecer aí conexões de palavras, de parágrafos, você pode buscar significados de palavras que você não conhece, você só leu a palavra, mas não sabe o que ela significa. Então é o momento de você marcar, ir lá no dicionário, o que significa isso aqui mesmo? E quando você encontra o significado, você entende melhor aquela palavra dentro daquele parágrafo, entendeu? Então é importante, tá? Essa segunda leitura, esse novo olhar, esse novo momento para que você possa realizar um resumo conciso, correto, ok? Na terceira etapa, olha só, ele orienta aqui segmentar o texto em blocos de ideias que tenham unidade de sentido, sublinhando, assinalando as ideias principais. Foi a dica que eu dei aqui na segunda etapa, né? Só que aqui, o que você pode fazer? Separa em cores, entendeu? Relaciona as ideias, tá? E aí você pode ir grifando lá e depois na hora de resumir você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Na etapa quarta, você vai resumir a ideia central de cada segmento. Então olha só, vamos dizer que você tenha separado ali algumas ideias principais do parágrafo. Nessa quarta etapa, você resume essa ideia central de cada parágrafo, de cada segmento. Esse bloco de ideias aí, utilizando palavras abstratas e mais abrangentes e deixando fora os exemplos e as explicações. É como se você faz uma coluna e vai separando as ideias. Depois você vai unir tudo no momento de resumir. Quinta etapa, você vai elaborar a redação final do resumo com palavras próprias. Olha aqui. Com as suas palavras. Por quê? Porque é nessa hora aqui que você percebe o que eu entendi. Como eu poderia falar sobre esse assunto? Como eu poderia explicar esse assunto? O que eu entendi disso? Então agora com as próprias palavras você consegue então elaborar, né, uma redação final, tá? Procurando então, ó, encadear os segmentos que foram aqui em cima resumidos, tá vendo? Numa progressão em que o texto aí se sucede, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Deu para entender, pessoal? Então, falar aí de resumo não é difícil, né? Não é difícil falar de resumo. A gente consegue falar sobre resumo, tá? Só que a gente precisa dar atenção a essas etapas. Ok? Existem etapas para a gente obedecer aí no resumo, né? Aí no seu livro, na página 128, você encontra essas etapas que eu acabei aí falando com você, tá? Desmembrando. Em seguida, tem um texto, ó. O texto a seguir é um resumo do artigo de opinião A Cultura da Paz, de Leonardo Boff. Portanto, um texto dissertativo, olha aí. Você deve observar a presença do tema, argumento, contra-argumentos e considerações da conclusão. Além disso, note a concisão e perceba que se trata de um resumo informativo. Por quê? Para entender o sentido do texto, não há necessidade de consultar o texto original, tá? E aí você deve o quê? Fazer a leitura, né, pessoal? Faça a leitura desse texto na página 128 e 129, tá? Faz essa leitura, treina, gente, escreve, isso vai favorecer muito aí a você. E tem também as atividades discursivas da página 129, que é necessário que você também desenvolva, já é um artigo científico, tá? Para que você então faça aí o seu resumo. Ele pede, inclusive, que você faça um planejamento do resumo buscando identificar as seguintes informações no texto-fonte. Que partes são essas? Ó, tema, ponto de vista que o autor defende, os principais argumentos que sustentam o ponto de vista, a conclusão do autor, tá? Sempre lembrando que no resumo é preciso fazer menção ao autor, é preciso fidelidade às ideias do texto original, tá? Não se usa título, você pode citar lá, mas não usa título. E não se emite aí opiniões, não é o momento, tá certo, gente? Então é isso. Faça as atividades. É importante que você aplique
todo conhecimento conhecido, tá? Não é só para passar de ano, gente. Você está adquirindo conhecimento, você está se preparando, né? Daqui a pouco vem o vestibular, daqui a pouco vem faculdade. Então, você está aí, ó, no caminho, né? Então, permita-se, tá? Conhecer, desenvolver, estar sempre à frente. Tá certo, gente? Então, eu fico por aqui. A parte que lhe cabe fazer, você tem que fazer, tá? Que são os resumos. E a gente se vê, então, numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Um beijo.